E aí, chegamos ao capítulo 3 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Vamos começar? Entendendo o crescimento. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. O vinho escorre e os odres se perdem. Mas coloca-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus, capítulo 9, versículo 16 a 17. Jesus ensinou que as pessoas que estão crescendo são sempre capazes de mudar sua maneira de pensar a respeito das coisas. À medida que nos desenvolvemos e mudamos, antigas convicções inflexíveis são destruídas e deixam de funcionar para nós, assim como o odre velho se rompe quando o enchemos com vinho novo, que então se expande. As crenças que existiam no nosso inconsciente são chamadas de princípios organizadores. À medida que passamos pela vida, acumulamos crenças a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Esses princípios organizadores agem automaticamente, na maior parte das vezes sem que percebamos, determinando nossas escolhas e reações, e são a base da nossa autoestima. É somente quando nos tornamos conscientes desses princípios organizadores inconscientes que podemos abrir espaço para as novas convicções. Essa tomada de consciência promove o crescimento, assim como o odre novo acolhe o vinho novo. Quando a tomada de consciência gera o crescimento. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Mateus, capítulo 9, versículo 17. Sempre que David entrava no meu consultório, era inundado por dolorosos sentimentos de insegurança. Ele morria de medo de falar o que sentia, por temer dizer alguma coisa que me fizesse ficar triste com ele. O fato de David temer a minha rejeição resultava em longos e dolorosos silêncios nas nossas sessões. David tinha muitas lembranças de entrar no escritório do pai quando criança e ficar quieto, esperando que o pai conversasse com ele. Infelizmente, o pai estava com frequência ocupado demais para notar a presença de David. Como o menino nunca falava e nem o perturbava, o pai nunca pediu que ele se retirasse, o que criou a seguinte crença, princípio organizador no ato inconsciente de David: se eu não perturbar as pessoas, não serei rejeitado. O aspecto negativo desse princípio organizador era que David nunca tentava obter aceitação. Ele estava constantemente tentando evitar a rejeição. Esse é um processo sem fim. Depois de algum tempo na terapia, David tomou consciência de que estava automaticamente supondo que iria ser rejeitado se dissesse qualquer coisa perturbadora. Como tinha um enorme cuidado para não incomodar as pessoas, ele nunca se abria o suficiente para descobrir se as suas suposições estavam ou não corretas. O resultado foi que nada mudou para David. Sua timidez evitava que ele fosse rejeitado, mas também o impedia de descobrir se iria ou não ser aceito. As coisas mudaram quando David compreendeu que seu modo da rejeição se baseava em uma convicção inconsciente. Quando ele se deu conta desse princípio organizador, conseguiu encarar de modo diferente seus relacionamentos com os outros. Em vez de pensar, preciso ficar quieto para evitar a rejeição, passou a pensar, sempre tive medo de dizer o que sentia, mas a não ser que eu fale, nunca vou realmente saber como as pessoas irão agir. Este pensamento lhe deu coragem para se abrir com as pessoas, e ele começou a ter relacionamentos muito mais satisfatórios. Descobriu rapidamente que não iria ser rejeitado todas as vezes que dissesse o que estava pensando. De fato, passou a encontrar a aceitação que tanto queria receber do pai. O sentimento de ser aceito fortaleceu David e permitiu que ele crescesse e mudasse de muitas maneiras. Jesus tinha um objetivo, estava decidido a tornar as pessoas conscientes do relacionamento com Deus. No entanto, ele sabia que tinha que enfrentar alguns obstáculos. Uma das maiores barreiras era o fato das pessoas ficarem presas às suas antigas convicções.
e formas de pensar. Ele tinha que fazê-las perceber esse aprisionamento antes de conseguir que elas se abrissem às novas ideias. O crescimento humano é como vinho novo. Jesus sabia que as crenças antigas e inflexíveis são como os velhos odres, que se rompem e não funcionam na presença do crescimento. Ele sabia que é necessário descobrir que as antigas crenças precisam mudar se quisermos usufruir os benefícios do desenvolvimento. Como diz o antigo ditado, quanta água você consegue colocar em um barril de óleo de 20 litros? Nenhuma. Primeiro temos que tirar um pouco de óleo. Princípio espiritual. As pessoas sábias estão sempre abertas às novas ideias e crenças, até a respeito de si mesmas.